Bem, honrados e queridos ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Antônio Carlos Ferreira, Sérgio Cuquina, está ali um pouco mais atrás, Paulo Moura Ribeiro, colega de PUC, né, no ano de 1981, por aí, não é, Paulo? No nosso mestrado. Regina Helena Costa, administrativista, companheira também de congressos de direito administrativo, notadamente, e Rogério Schietti Cruz, no mesmo tom, um admirável ministro desta casa. Eu peço que todos se sintam pessoalmente, nominalmente citados e fisicamente abraçados. É muita honra estar aqui abrindo esse congresso, que, em última análise, se destina, mais do que a comemorar, a celebrar, né, essa data histórica dos primeiros 25 anos da Constituição Brasileira de 1988. Eu pretendo passar em revista alguns aspectos, talvez até alguns dispositivos da Constituição, antecipando que meu propósito é mesmo elogiá-la. Eu já fui um crítico da Constituição e um crítico até injusto. Me lembro, era colega do ministro Castro Meira, lá em Sergipe, quando a Constituição foi promulgada, eu publiquei uma série de artigos ácidos, né, duros, e hoje em dia reconheço até que injustos, a respeito da Constituição, artigos em número de 3, com os seguintes títulos. O primeiro dele, a Constituição vesga, ou seja, estrábica. Por que eu disse isso, nessa metáfora infeliz? Porque eu achava que a Constituição não percebia ou não percebera que o tempo já era de mais ênfase para os direitos sociais. E a Constituição listou no artigo 6º alguns direitos sociais e no 7º os direitos dos trabalhadores em número de 34. Entretanto, reservou para os direitos individuais 78 dispositivos e inverteu a ordem que se lia no preâmbulo. No preâmbulo, os direitos sociais vêm primeiro, os direitos individuais vêm depois. Mas no corpo de dispositivos ela inverteu e cuidou muito mais do Estado liberal do que do Estado social, e, na minha opinião, foi um retrocesso e tal. Só que eu não percebia, né, o tempo me deu um pouco mais de serenidade para ver as coisas, que foi a Constituição possível, né, fruto de muito debate, de muita, digamos, de discussões no sentido de um consenso, produzida numa época difícil, né, imediatamente após o regime de exceção do governo militar. Então, eu, com o tempo, abrandei a minha crítica. Depois eu publiquei um artigo, isso foi tudo no curso de um mês, a Constituição paraplégica. Imagine o senhor. Pois é, coisa de poeta, né, que só sabe falar metaforicamente. Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Bem, por que paraplégica? Porque ela fazia remissão a mais de 100 leis para regular, sequenciar os seus dispositivos. E sem as muletas da lei, não é, ela não sairia do seu lugar. Então, eu entendi que era uma Constituição demasiadamente dependente dessa mediação entre os seus comandos, da mediação do poder legislativo entre os seus comandos e os respectivos destinatários, e a população como um todo. Muito bem. E eu terminei a série de artigos chamando de Constituição Mão de Figa. Por quê? Porque ela sonegou alguns direitos aos trabalhadores, procrastinou, né, diferiu a concessão desses direitos na medida em que, mais uma vez, fazia remissão à lei. O caso, por exemplo, da participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. E eu achava que o Constituinte não podia perder aquela oportunidade de assegurar de logo aos trabalhadores
a participação nos lucros das empresas. Mas o tempo passou e eu disse para mim mesmo, olha, vamos ver o que ela tem de boa, de bom. E ela tem tanta coisa boa, por que eu vou ficar aqui desancando a Constituição? Espírito armado, um pé atrás, não é? Numa visão pessimista, aquela postura de reserva do indivíduo que é perguntado, como é que você vai? Ele responde, por enquanto, bem. Bem, e me tornei um marqueteiro da Constituição, digamos assim, porque abri os meus olhos para enxergar os tantos méritos exibidos por ela. E aprendi, em definitivo, que muitas vezes nós não precisamos tanto de um texto constitucional mais aprimorado, precisamos de um novo par de olhos, né, para enxergar com clareza, com profundidade, o que os textos normativos têm de bom para a coletividade, para a afirmação de valores que dão grandeza, dão propósitos, dão sentido à nossa experiência terrena, mais de perto a experiência brasileira. E aí, eu tenho recebido muitos convites para fazer palestras sobre esse primeiro quarto de século da Constituição, que se avizinha. Agora, no dia 5 de outubro, estaremos todos celebrando especificamente esse marco, né, da promulgação constitucional que evoca em nossas mentes a figura notável de Ulisses Guimarães, que apropriadamente foi o grande líder da Assembleia Nacional Constituinte e que apropriadamente adjetivou a Constituição de cidadã. Foi lembrado, esse título de Constituição Cidadã foi lembrado ainda há pouco pelo presidente da mesa, o ministro Arnaldo Esteves. E aí, eu experimento, neste momento, até uma certa compensação de vir participar dessa mesa, porque há poucos dias eu saí do Supremo Federal de crista baixa, e explico. Eu fui lá assistir ao lançamento de um livro da Fundação Getúlio Vargas, e uma repórter, jovenzinha, seus 18 anos, se encontrou comigo e disse, ministro, o que é que o senhor está aprontando por aqui? Eu digo, puxa, eu não tenho nem um ano de aposentado Já está pronto. e já estou aprontando, minha presença aqui já se faz digna de uma observação desse tipo. Então, eu com toda a honra estou aqui, com todo o gás, com todo o gosto, e vamos ver se passamos em revista alguns aspectos da Constituição que me parecem dignos de todo louvor, de todo registro elogioso. E é fácil, né? Vejam como essa Constituição tem produzido em tão pouco tempo, porque para a história de um povo, um quarto de século é muito pouco tempo. A gente pode dizer que essa Constituição é de tenra idade. É fácil mostrar, logo no início dessa exposição, os bons frutos produzidos por ela, tanto legislativa quanto judicialmente. Legislativamente, à luz dela, a Constituição, foram produzidas leis extraordinárias, verdadeiramente arejadoras dos costumes, revolucionárias em certos aspectos, inclusive politicamente. Por exemplo, Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa consubstancia uma reforma política profunda em si mesma, não é? No sentido da autenticidade do regime democrático e da seletividade daqueles que se apresentam ao eleitorado como candidatos a cargos eletivos. Eu me lembro que quando estávamos discutindo a Lei da Ficha Limpa, eu dizia, olha, vida pregressa exigida pela Constituição só pode ser vida passada, não pode ser vida futura. E tem que haver um marco para se avaliar a vida pregressa do candidato, se é isenta ou não de um passado, digamos, processual tenebroso. Não é? Como é que uma pessoa desfila pela passarela quase inteira do Código Penal, ou da Lei de Improbidade Administrativa, e se apresenta como candidato do povo, quando a palavra candidato significa cândido, né? Traduz isso. Candidato é cândido, é puro, é limpo eticamente, não é? E de biografia ilustre, portanto, do ponto de vista do caráter. E candidatura vem de candura. Candura é pureza também, é limpeza do ponto de vista ético. Depois, como não lembrar a Lei de Defesa do Consumidor?
o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A Lei Maria da Penha, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A Emenda Constitucional criadora do Conselho Nacional de Justiça. Quer dizer, se passarmos em revista a produção do próprio Congresso Nacional, nós vamos perceber que essa Constituição já produziu excelentes frutos. No campo judiciário, ficando só no Supremo Tribunal Federal, para não alongar demasiadamente essa exposição, quem não se lembra, né, da decisão do Supremo proibindo o nepotismo, não só no âmbito do judiciário, como no círculo, na esfera de todos os poderes da República. Aqui liberou pesquisas científicas com células-tronco embrionárias para fins de terapia humana, né? Aqui autorizou a interrupção de gravidez de feto anencéfalo, né? Aqui reconheceu a dignidade das etnias indígenas do Brasil no célebre caso Raposa Serra do Sol. Aqui deu pela constitucionalidade das cotas raciais e das cotas sociais no bojo, né, de um programa, de uma política pública chamada de ProUni, que já beneficiou quase 1 milhão de pessoas, né? Aqui reconheceu ao CNJ competência para, de motu próprio, por impulso interno, sem provocação de quem quer que seja, exercer o seu poder correcional no rol de suas tantas outras competências. A decisão do Supremo, que permitiu ao trabalhador permanecer com seu vínculo de emprego íntegro quando do exercício do seu direito à aposentadoria voluntária. Até então, o exercício do direito à aposentadoria voluntária implicava a ruptura automática do vínculo de emprego. Isso injetou na musculatura, né, econômica dos trabalhadores uma renda que beneficiou 8 milhões de pessoas, mais ou menos isso, 8 milhões de pessoas. A decisão do Supremo que deu finalmente, né, pelo caráter mandamental do mandado de injunção. Em suma, temos decisões, né, que atestam que, à luz dessa Constituição, é possível, sim, produzir decisões legislativas e decisões judiciais. Esta Casa produziu tantas decisões arejadoras dos costumes, moralizadoras dos nossos costumes, inclusive. É possível produzir novidades transformadoras da vida política, social, econômica e política, cultural, social e jurídica deste nosso país. Mas há um mérito da Constituição que me parece o maior de todos. Ela fez da democracia, governo do povo, pelo povo, para o povo, na famosa conceituação de Abraham Lincoln, a menina dos seus olhos, o seu princípio ativo por excelência, né? A seiva por excelência, alimentadora dos seus valores. O valor dos valores, o princípio dos princípios. A democracia é, na Constituição, o valor teto, solitariamente posto no ápice do nosso ordenamento jurídico. Teto porque acima da democracia, juridicamente, não há nada, não há nenhum outro valor. Pode haver fora da positividade jurídica. Por exemplo, transcendentemente, Deus está acima de tudo e de todos, para quem é crente, e eu sou deísta. E fez da democracia um valor continente, ou seja, aquele valor que mais repassa os seus conteúdos, a sua materialidade, para os outros valores. Tudo mais é conteúdo da democracia. Por exemplo, federação é o nome que a democracia toma quando vista do ângulo da divisão espacial do poder político, por unidades governativas politicamente autônomas, e todas vinculadas, né, por modo indissolúvel. A separação dos poderes é o nome que a democracia toma quando vista por esse ângulo republicano da tripartição do poder estatal. Os direitos e garantias individuais, o nome que a democracia toma quando vista do ângulo da afirmação dos direitos de personalidade humana, não é, que confirmam esses direitos, a natureza, a ontologia, a essência de cada ser humano como um microcosmo em si mesmo e parte de um macrocosmo a que chamamos de sociedade, não é?
Então, essa democracia foi transformada pela Constituição no valor por excelência, não é? De modo a exigir de todos nós a interpretação de tudo mais à luz do que significa, em essência, a democracia, que é um movimento do poder, o fluxo, não é, que o poder assume de se manifestar de baixo para cima e não de cima para baixo. Ou seja, a democracia é poder ascendente, de prestígio das bases e limitação das cúpulas. Não é poder descendente, de baixo das cúpulas para as bases, de baixo para cima. É de cima para baixo, é de baixo para cima. Democracia, metaforicamente, é um deslocamento topográfico do povo que sai da plateia e passa para o palco das decisões que lhe digam respeito. Por isso que colocamos aqui cidadania ativada como subtítulo dessa minha exposição. Aliás, os 2 primeiros fundamentos da República Federativa do Brasil, artigo 1º, incisos de número 1 e número 2, são justamente, não é, de caráter eminentemente democrático. Qual é o primeiro fundamento da República Federativa do Brasil? Soberania. E é soberania popular. Dizia Tobias Barreto, radical e atualizadamente. Ali onde o povo não é tudo, o povo não é nada. Isso é democracia. Primeiro fundamento, soberania popular, que leva o povo a decidir, em última instância, sobretudo eleitoralmente, porque o voto é uma decisão, não é, sobre quem vai ocupar os cargos eminentemente políticos do país. Então, soberania, qualidade do soberano. O soberano é o que está acima de tudo, que está acima de todos. E cidadania, é o segundo fundamento. Cidadania é qualidade do cidadão. E, mais uma vez, metáforas. E disse, Vossa Excelência não apenas pega o touro à unha, Vossa Excelência monta relâmpago em pelo. E tivemos uma convivência de maravilhosos 6 meses, não é, ministra? Ali naquele órgão de cúpula, que é o interno ao Poder Judiciário, próprio do Poder Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça. Se ele é externo aos juízes e tribunais, no entanto, é interno ao Judiciário. De sorte que quando ele apena alguém, né, castiga alguém, é o Judiciário cortando na sua própria carne e dando exemplo, né, o que mais conta, né? O bom exemplo começa de casa. Mais vale 1 grama de exemplo do que 1 tonelada de palavras. E esse valor da democracia é proclamado pela Constituição desde o preâmbulo. No seu preâmbulo está dito assim, aspas, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para... Aí vem a finalidade da reunião da Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, em todas as letras, mas não é só. Prossigo com as aspas, um Estado democrático destinado a, olha, direcionado, destinado a garantir o exercício dos direitos sociais e individuais. E vem 6 valores que ela mesma, a Constituição, considera como supremos também, entre aspas. Liberdade, segurança, bem-estar, desenvolvimento, justiça e igualdade. Ou seja, melhor impossível. Né? Melhor impossível. Mas na medida em que a democracia se destina a assegurar os direitos individuais e sociais e a concretizar esses 6 valores que ela própria diz valores supremos de uma sociedade pluralista, fraterna e sem preconceitos. Ora, sociedade pluralista, fraterna e sem preconceitos. Volto a dizer, melhor impossível. Melhor impossível. Na medida em que a democracia é essa estrada, esse caminho, via, conduto, ponte, né, para a concretização desses valores, ela inicialmente toma a dimensão procedimentalista. Ela tem um caráter processual, instrumental, está a serviço de valores. É como se o discurso constitucional fosse esse. O caminho mais curto entre o desenvolvimento e o povo, e o país, é a democracia. O caminho mais curto entre o bem-estar e a população é a democracia. Mais curto e mais legítimo,
né? É a democracia. O caminho mais curto entre a liberdade e o indivíduo é a democracia. A democracia sempre como estrada, meio. Se me permitem, de novo, metáfora, muito cara a quem pratica ou aprecia futebol, né? A democracia é uma espécie de camisa 10. E quando a gente fala de camisa 10, está falando dos Pelé, Didi, Zico, né? Rivaldo, Raí, Rivelino, esses jogadores superdotados que colocam os companheiros, nova metáfora, na porta do gol, né? Ou na cara do gol. Então, a democracia tem esse papel instrumental insubstituível de servir à concretização dos outros valores. Mas há uma peculiaridade. Quando o gol é realizado, vale dizer, quando o desenvolvimento se concretiza, se manifesta, quando a igualdade acontece, é consagrada pelo Poder Judiciário, quando a liberdade toma corpo, por exemplo, liberdade de expressão, que é a maior expressão da liberdade, não é? Quando o pluralismo é proclamado, o gol é de dupla autoria, é um heterodoxo gol de dupla autoria, porque a democracia reluz, resplende em cada um desses valores concretizados. Minha saudação também, eminentes ministros, Martins e Mauro Campbell, queridos amigos. Então, a democracia, que até então se revelava como instrumental, ela ganha uma feição, uma dimensão substancial. Ela se torna de processual, ela se transforma de processual em material. Ela reluz, resplende, brilha em cada valor realizado por efeito, não é, do seu contributo, da sua contribuição. E esse juiz, esse árbitro, que é a história, há de registrar o gol como de dupla autoria, do desenvolvimento e da democracia, da liberdade e da democracia, não é? Da igualdade e da democracia, e assim avante. Podemos falar com Paulo Bonavides, notável também, admirável, homem e jurista brasileiro. Paulo Bonavides nos ensina uma distinção fundamental, muito sutil, entre erudição e sapiência. Ele, mais do que erudito, mais do que conhecedor do direito no plano científico depurado, ele é um sábio, ele destila lições de vida quando fala. Eu acho que todos aqui hão de reconhecer em Paulo Bonavides um expoente, não é? É um homem que transmite definitivas lições de vida. Paulo Bonavides diz assim: ontem os códigos, hoje as constituições. E estamos vivendo a era das constituições no mundo civilizado todo, da democracia e do poder judiciário. A era da Constituição, a era da democracia e a era do poder judiciário. É o que se vê nessa Constituição. Ela, como Constituição, se assume enquanto ponto de unidade de todo o direito positivo. Todos os ramos do direito, todas as normas jurídicas se reconduzem e se reduzem à unidade da Constituição. Nada pode contrariar a Constituição. Há que haver uma compatibilidade vertical e horizontal a partir dela, e antes dela, se não uma compatibilidade processual, uma compatibilidade material. Ela, inclusive, chega ao ponto de se preservar mediante cláusulas pétreas, impedindo que o próprio reformador, não é, modifique algumas normas, algumas cláusulas, por ela reputadas como de superior envergadura sistêmica, e faz do judiciário o ponto de unidade dos três poderes, como todo povo civilizado faz. Não por acaso, o artigo 2º da Constituição expressa uma ordem lógica e cronológica das coisas. Ali está dito, são 3 os poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. É uma ordem tão lógica quanto cronológica, porque não pode deixar de ser. Primeiro vem o legislativo, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Logo abaixo da Constituição, o direito
não é, se expande, se inova, se dinamiza por efeito da lei. Não por acaso, no artigo 37, o primeiro princípio regente das atividades administrativas é o da legalidade. Depois vem impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são modos, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, são modos de aplicação da lei. A lei tem que ser aplicada por um modo impessoal, moral, público e eficiente. Mas nos portais, né, no grid de largada da positividade jurídica, logo abaixo da Constituição, se coloca a lei. Então, o legislativo tinha que ser citado em primeiro lugar. Isso é uma ordem, essa ordem corresponde a 3 momentos lógicos da vida do direito como um todo e do Estado em especial: legislação, execução e jurisdição. Aí vem a execução. O poder é chamado de executivo porque ele existe para executar as leis, da imediata sequência, no plano concreto, né, aos comandos genéricos, impessoais e abstratos da lei. Porém, é preciso saber se a lei foi produzida de acordo com a Constituição, formal e materialmente. E se o Poder Executivo, notadamente pelos órgãos e entidades da administração pública, laborou também de modo juridicamente escorreito, né, no campo da aplicação da lei. Só pode ser o Poder Judiciário quem faz essa análise. Eu não tenho a menor preocupação quando a imprensa diz: olha, estamos assistindo no país a uma perigosa, a uma temerária judicialização da política. E eu pergunto: pode ser diferente? Né? Indesejável? Aí sim. Temerário? Aí sim. Perigoso? Aí sim. É outro fenômeno. É o da politização da justiça. Aí é completamente diferente. Mas que tudo afunila para o Poder Judiciário, o Judiciário, assim como a Constituição, é o ponto de unidade do direito, a vida é exigente de unidade, de harmonia. E assim como a democracia é o ponto de unidade de todos os valores, de toda a axiologia constitucional, tudo afunila para a democracia, valor teto e valor continente ao mesmo tempo, fonte, ímã e bússola é a democracia. No âmbito dos 3 poderes, tudo afunila para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o ponto de unidade em 2 sentidos. Ponto de unidade dos 3 poderes e ponto de unidade de todas as profissões jurídicas. Todas as profissões jurídicas, junto com o Judiciário, compõem um sistema de justiça. O ponto de unidade do sistema de justiça é e não pode deixar de ser o Poder Judiciário. São 3 eras, portanto: a era das Constituições, a era da democracia e a era do Poder Judiciário. Agora, essa Constituição cria antídotos para impedir a ditadura do Poder Judiciário, para impedir que o Judiciário venha a se exceder, a entrar, não é, num processo de excessividade e até de ditadura mesmo, de truculência, não é? E os antídotos nós conhecemos. Primeiro vem o artigo 92, inciso 9 da Constituição, e diz que as decisões judiciais serão fundamentadas sob pena de nulidade. Já começa por aí. O judiciário se legitima na medida em que cumpre a Constituição, notadamente, ele é o guardião maior da Constituição, e o ponto de unidade do judiciário, a vida é exigente de unidade, é o Supremo Tribunal Federal, é o guardião mor da Constituição. Então, o judiciário é o guardião da Constituição. Nessa medida, ele tem que fundamentar suas decisões sob pena de nulidade e se legitima pela argumentação. Os alemães, Konrad Hesse, Peter Harbeli, o Alexi, né? Robert Alexi, todos, de uma maneira ou de outra, falam dessa legitimidade do Poder Judiciário pela argumentação. Ele se legitima argumentativamente, que é um modo de fundamentar com tecnicalidade e, portanto, com objetividade, com imparcialidade, as suas decisões. E também com independência, evidentemente, as suas decisões.
E o processo em si, que o juiz é obrigado a observar para, afinal, proferir a sua decisão, o processo em si tem um caráter ético e tem um caráter democrático. É expressão de Estado democrático de direito, não é? Porque Estado democrático de direito naquele sentido singelo, nem por isso incorreto, de que é o Estado em que o direito é aquele Estado que respeita o direito por ele mesmo criado. Respeita a Constituição e respeita o direito por ele mesmo criado. Isso é Estado de Direito. E o processo tem uma dimensão ética, porque significa que, para fins lícitos, meios igualmente lícitos. É uma dimensão transparentemente ética do processo, no sentido de que é preciso livrar o juiz de si mesmo. O juiz, como todo mundo, padece de uma espécie de síndrome de confirmação das suas convicções, das suas ideias. E é evidente que o juiz tende, como todo ser humano, tende à prevalência das suas convicções. Mas vem o processo e impede essa síndrome, essa necessidade de confirmar suas convicções, seus pontos de vista. O processo livra o juiz de si mesmo. É um antídoto contra o descomedimento do Poder Judiciário. Nietzsche dizia, o contrário da verdade não é a mentira. O contrário da verdade são nossas convicções. Como que reproduzindo uma parábola de Cristo, de Jesus Cristo, que é a seguinte: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas ela vos libertará de vós mesmos. Não é? De vós mesmos. É preciso muito cuidado com as próprias convicções, porque elas muitas vezes entram em rota de colisão com a realidade. E qual é a nossa tendência pela síndrome da confirmação? É optar pelas convicções e não pela realidade. E com isso, muitas vezes, nós deixamos de enterrar ideias mortas, não é? E é preciso saber enterrar ideias mortas, porque senão a gente se torna coveiro de si mesmo. É evidente que sim, não é? Aliás, eu disse isso quando nós votamos a questão da homoafetividade. A gente acumula tanto formol nas prateleiras da intolerância que não percebe que está abrigando ideias que já morreram há muito tempo e só estão insepultas por causa desse formol acumulado nas prateleiras do nosso obscurantismo. O juiz trabalha em público e tem que publicar a sua decisão e se submete a um sistema recursal rigoroso. E não pode deixar de admitir junto a ele os protagonistas de funções, querido presidente, como da advocacia, do Ministério Público, da Defensoria, que essa mesma Constituição qualificou expressamente como funções essenciais à jurisdição. A linguagem da Constituição, essenciais à justiça. Mas aí justiça não é sinônimo de poder judiciário, é sinônimo de jurisdição, né? De prestação jurisdicional, porque a palavra justiça é plurissignificativa, né? É polissêmica. Enfim, os antídotos estão aí para impedir a ditadura do poder judiciário. Eu não temo absolutamente, não receio que no futuro próximo, um pouco mais distante, todos tenhamos que falar mal do judiciário pelos seus descomedimentos. O judiciário, até porque há um outro aspecto interessantíssimo e relevantíssimo nessa Constituição. Essa Constituição tem duas características, mais duas características centrais. Uma é a sua expansividade material. Ela não fez regime de emagrecimento, né, do ponto de vista material. Eu até ficaria em maus lençóis se o ministro Fischer estivesse aqui presente, né? a quem tanto quero, a quem tanto admiro, mas eu brinco muito com ele. Foi um colega espetacular, admirável, não é, ministra Eliana? Trabalhamos com ele lá no eleitoral. Que ministro admirável, né? Ele foi corregedor lá. Mas, em suma, brincadeira à parte, a verdade é que a Constituição não fez regime de emagrecimento materialmente. Ela chamou para si matérias tradicionalmente reservadas à regulação de outras disciplinas, ou como diria Miguel Reale, de outras províncias jurídicas, né? Matérias de direito administrativo, de direito previdenciário, de direito ambiental, de direito do trabalho, tudo está na Constituição. Direito penal, direito processual penal,
tudo na Constituição. Direito tributário, há todo um sistema de direito tributário. Geraldo Ataliba chegava a dizer, de tão pranteada memória, né, cientista, jurídico, da maior envergadura, cidadão exemplar, full-time, Geraldo Ataliba dizia que não há um direito tributário no Brasil, há um direito constitucional tributário, porque o sistema tributário está fincado na própria Constituição brasileira. Então, é uma Constituição que obriga o juiz, por essa expansividade material, a lidar com tudo, não é? Com tudo. Não é? Ainda que em caráter incidental, este tribunal aqui, quantas vezes se debruça sobre a constitucionalidade, não é? de normas que antes pertenciam ao direito administrativo, como licitação, por exemplo, não é? Autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista. Como essa Constituição realmente assambarcou matérias antes reservadas a outros ramos jurídicos, e há uma explicação para isso. É que veio realmente depois de um duro regime de exceção, em que havia desconfiança, né, na influência ainda do Poder Executivo, notadamente pelos seus segmentos armados, no trabalho do Poder Legislativo. Tudo tem uma explicação. Mas não é só isso. Essa Constituição é densamente axiológica. Vejam, no preâmbulo temos 6 valores. No artigo 1º já temos soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, pluralismo político. A gente salta para o artigo 3º, sociedade livre, justa, solidária, desenvolvimento nacional, encurtamento das distâncias sociais e regionais, bem-estar de todos. A gente vai lá para o artigo 37, aí tem legalidade, impessoalidade, moralidade, densamente principiológica. E o seu título 1º é sintomático, é expressivo ou expressional dessa sua característica nodular, nuclear. Como é o nome do título 1º? Dos princípios fundamentais. Dos princípios fundamentais. E do título 2º? Dos direitos e garantias fundamentais. Por que direitos e garantias fundamentais? Pelo vínculo funcional desses direitos imediato, ali, vínculo, digamos assim, consanguíneo com os princípios do título 1º. Os princípios do título 1º são lançados, mas para que eles não resultassem meramente retóricos, uma proclamação vazia, né, digamos, uma bolha normativa, um desvão, um oco prescritivo, discurso bonito para inglês ver, mas para não funcionar, a Constituição buscou indicar os respectivos conteúdos, os conteúdos desses princípios, no título de número 2. Então, os direitos e garantias individuais dão sequência, consequência, conteúdo, densidade aos princípios do artigo 1º, do título 1º. Então, podemos dizer o seguinte: pela força normativa dos direitos e garantias individuais, se confere força normativa aos princípios fundamentais. E pela soma da força normativa dos direitos e garantias individuais e dos princípios fundamentais, a Constituição como um todo ganha aquela força normativa de que falava Conrad Hesse, a força normativa da Constituição. Então, são blocos de normatividade convergente, são vasos comunicantes, são conceitos geminados. Nós temos trabalhado, a partir dessa Constituição, mais e mais, com geminação conceitual. Um título da Constituição puxa outro, um dispositivo puxa outro. Né? E é uma Constituição tão vocacionada para a sua aplicabilidade, né, para a sua autoaplicabilidade, que em matérias de direitos, que disse o artigo 5º, parágrafo 1º dela, Constituição, os direitos e garantias constitucionais têm aplicação ou aplicabilidade imediata. Imediata. Claro que alguém há de dizer, como assim, se a própria Constituição, também em matéria de direitos fundamentais, aqui e ali,
ela faz remissão à lei. É verdade. Mas a Constituição aviou, né, uma receita da ação de inconstitucionalidade por omissão e do mandado de injunção, dizendo assim, olha, eu me quero aplicada com o máximo de concretude, por virtude minha, diretamente. E naquilo em que eu depender de lei, as pessoas que façam, os interessados, os legitimados, que façam uso do mandado de injunção e da ação de inconstitucionalidade por omissão. Quer dizer, vejam que Constituição auto-instrumentada para operar por conta própria. Por isso que o Supremo disse, eu não preciso de lei, e eu fui o relator, para proibir o nepotismo no serviço público. Eu só preciso dos princípios que estão no artigo 37. Eu não preciso de lei para exigir fidelidade partidária daqueles que são eleitos debaixo de uma determinada sigla partidária ou de uma coligação partidária. Não é? Eu não preciso de lei para dizer que a mulher fica autorizada, sim, a interromper a gravidez quando o feto for diagnosticado como portador dessa deformidade insuperável chamada anencefalia. Como obrigar uma mulher a levar as últimas consequências? Uma gravidez prometida ao túmulo, né? Levando, portanto, o seu martírio às últimas consequências, que não é senão o de se preparar para o mais doloroso dos estágios, ver o seu filho ou filha, não é, involucrado numa mortalha. É preciso lei que diga, se o legislador penal de 1940 trabalhasse com ultrassonografia, é evidente que que autorizaria, às expressas até, esse tipo de interrupção de gravidez. Se todo aborto é interrupção voluntária de gravidez, nem toda interrupção voluntária de gravidez é aborto, porque o aborto é criminalizado por inviabilizar algo viável. Não é? Há um feto, um organismo, uma vida em gestação que tem todas as condições de sobrevivência pós-parto. Dar à luz, essa expressão dar à luz, é dar à vida. Não se pode dizer dar à luz quando a gravidez é de um feto anencéfalo, é dar às trevas. É pior do que na música de Chico Buarque de Holanda. A saudade é o revés de um parto, é arrumar o quarto de um filho que já morreu. No caso da gravidez anencéfala, não há quarto para arrumar, não há enxoval, não há berço, não há planos nenhum a fazer. O que se espera é simplesmente o colapso, como diria Dworkin, não é? O colapso da morte, pura e simplesmente. Então, é uma Constituição que apetrecha o Poder Judiciário para trabalhar no plano dos valores. O Judiciário passa a trabalhar com valores diretamente fincados, não é? No lastro formal da Constituição. E um juiz que se habitua a trabalhar com valores é um juiz que vai percebendo que não há incompatibilidade entre tecnicalidade jurídica e axiologia constitucional. Não. Antigamente se dizia assim, os princípios veiculadores de valores, as regras veiculam interesses, os princípios veiculam valores. Os princípios são um norte para a interpretação das regras, positivisticamente. Os princípios, em rigor, não são normas. A Constituição, na medida em que conferiu força normativa aos seus princípios, exige dos seus intérpretes, e os princípios são veiculadores de valores, não é? São axiológicos, essa Constituição, na medida em que conferiu força normativa aos seus princípios e, portanto, aos seus valores, exige dos juízes, sobretudo, uma interpretação pós-positivista. Os juízes guardiões da Constituição têm que ser pós-positivistas. Por quê? Porque o pós-positivismo diz que princípios são normas. E, mais do que isso, são normas de superior envergadura sistêmica. Então, são supernormas. Não vale mais dizer axiologia de um lado, tecnicalidade do outro. Não. Não há tecnicalidade jurídica, senão pelo manejo e aplicabilidade dos valores veiculados pelos princípios. É uma nova cultura judiciária que se implanta.
E quando o Poder Judiciário vai se apercebendo disso e atuando um pouco mais à vontade, mais à solta, embora fundamentadamente, no campo da axiologia constitucional, aí vem a crítica. O judiciário ativista, o judiciário proativo, o judiciário usurpador de função legislativa, um judiciário concretista. Ora, concretista, proativo, ativista é a Constituição. Então, na Constituição é virtude, essa predisposição para incidir mais e mais, por virtude própria. No juiz é defeito? No juiz é defeito? O que na Constituição é virtude? Bem, eu vou terminar, haveria muito mais por dizer, vou terminar lembrando só esse outro mérito notável da Constituição. Ela criou uma quarta função estatal, embora não explicitamente, mas irrompe, eclode do seu sistema de comandos uma norma que é a seguinte: a quarta função do Estado é o controle externo dos atos do poder público. Controle a cargo da Ordem dos Advogados do Brasil, tão prestigiada pela Constituição. Eu tive a honra de prefaciar um livro lançado pelo eminente presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, e pude dizer isso, como a advocacia foi prestigiada, foi considerada as explícitas, né, explicitamente, função essencial à jurisdição, seus agentes, seus profissionais da advocacia são invioláveis materialmente, não é? Claro que diz nos termos da lei, mas é uma inviolabilidade que se interpreta como do mais largo espectro, assim como é uma inviolabilidade material, tanto quanto é a inviolabilidade do parlamento. Os deputados também e os senadores são aquinhoados com essa cláusula da inviolabilidade material, da imunidade processual e da inviolabilidade material. Habilitou a Ordem, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Para a composição de certos tribunais é obrigatória, não é, a observância, portanto, é de se observar a regra do 5º constitucional, contemplando membros do Ministério Público e advogados, tanto públicos quanto privados. E o que mais se poderia dizer? CNJ também, CNJ, e torna a presença dos advogados obrigatória nas bancas de concurso para juízes, membros do Ministério Público. Prestigiou o Ministério Público como nenhuma outra Constituição do mundo, e os tribunais de contas. Os tribunais de contas e o Ministério Público resultaram aquinhoados de competências e de prerrogativas incomparáveis. Olhem, eu não tenho receio de dizer, senhores, o nosso maior patrimônio objetivo, a joia rara da República, é a nossa Constituição. Objetivamente falando. É ela que nos torna um povo primeiro-mundista, rigorosamente falando. É uma Constituição que necessita apenas de um trânsito, que seja até mais rápido esse trânsito, e depende de nós, operadores e teóricos do direito. É o trânsito que vai da melhor normatividade para a melhor experiência. O que nós precisamos é de aplicar essa Constituição. Volto a dizer, é de um novo par de olhos, né? Precisamos nos legitimar como operadores do direito, sobretudo no âmbito do judiciário, pela prática sustentada, pelo exercício, pelo exemplo. E um congresso dessa magnitude, realizado por um tribunal tão respeitado, admirado, importante, fundamental, como o Superior Tribunal de Justiça, esse congresso é serviente, não é, dessa postura que a história está a exigir de todos nós, uma postura de louvor à Constituição, de reverência à Constituição e de gratidão por ela. Muito obrigado.